Olá, queridos amigos, tudo bem? Olha, esse vídeo é um vídeo danadinho, gente. Mentira, né? É, então, como vocês sabem, deixa eu dar uma introdução para o vídeo. Eu sou formada em psicologia e trabalho na área clínica e atuo com algumas ferramentas para facilitar o processo de autoconhecimento e desbravamento do inconsciente, porque é no inconsciente que moram as nossas questões, não é mesmo? A gente acha que é consciente, mas não é não, meu bem, não é não. Vem comigo, solta a vinheta. Só que não tem vinheta, gente. Uhul! A vinheta sou eu. Então, esse canal, a proposta dele é a gente falar um pouquinho sobre o autoconhecimento, sobre as sombras, sobre iluminar as sombras, sobre o que a gente está fazendo aqui, né? O que é autoconhecimento realmente, o que faz a gente melhorar, o que é enganação do nosso ego, dizendo que a gente está melhor e no caso a gente não está. E também falar que é tudo processo, são etapas, a gente vai um pouquinho para frente, daqui a pouco a gente pode voltar 3 casas, daqui a pouco a gente vai para o lado, daqui a pouco a gente volta. E não tem problema nenhum, tá tudo bem. E é justamente isso. Assim, eu busco minhas vivências. Eu tô aqui nessa encarnação como uma buscadora. Então, eu acabei virando uma buscadora espiritual, não no sentido religioso, embora a gente vá acabar encontrando Deus, cada um à sua maneira, né? Às vezes a religião, ela serve sim como uma ponte até para você desconstruir o que é Deus no final das contas. E então, eu tenho a minha busca e a minha experiência pessoal na minha existência, dentro do meu retrato de encarnação, né? E dentro da minha busca, eu busco colocar aqui para vocês, porque isso aqui também faz parte da minha busca, estar em contato com pessoas, expandir, trocar, e, enfim, aprender. Essa é a proposta desse canal para mim. Faz parte, conforme eu vou me construindo, eu vou me colocando também no mundo. E a gente nunca tá igual, então dá para fazer sempre um vídeo diferente. Então, quem tem no seu caminho de alma a comunicação, como eu tenho, cai muito bem esse tipo de ferramenta da atualidade, né? O YouTube é um lugar onde você pode se expressar e, sem querer, querendo, você já chega em outras pessoas e ajuda, né? Então, eu viso colocar a minha experiência como terapeuta também aqui. Porque não é porque você é terapeuta que você não está se trabalhando, muito pelo contrário. A proposta de ser um terapeuta é se trabalhar através dos atendimentos, através das pessoas que aparecem. Então é preciso que você se deixe fluir na história, é preciso que você aprenda a se conectar, é preciso que você perceba que nada, nenhuma profissão, principalmente essas, né, como terapeuta, nenhuma profissão deve ser feita no automático. Nenhuma vida deve ser levada no automático. Nada do que a gente faça deveria ser no automático, embora seja muito fácil a gente cair no piloto automático. No que é familiar, no que é confortável, naquilo que a gente já sabe fazer. Então a gente já sabe fazer e aí vai levando. Mas a gente precisa estar sempre buscando se atualizar, buscando se renovar, olhar os aspectos que a gente ainda não olhou na gente mesmo. E quem é um terapeuta, vem terapeuta, justamente porque vem numa encarnação para se olhar. Não é o inverso, gente, vocês vão me desculpar. A psicologia, ela peca muito aí. Eu conheci muitos terapeutas, trabalhei com muitos terapeutas, eu fui uma psicóloga muito falsa, mascarada. Sempre fui muito boa psicóloga, mas falsa, no sentido de aquilo virava uma atuação onde eu não olhava para mim. Eu passei a desenvolver um olhar muito crítico, muito analítico e muito preparado para fazer análises e críticas, muito bem desenvolvido aí. Mas não é esse o ponto. Então agora eu tô tendo, agora que eu mudei um pouco o enfoque do tipo de terapia que eu faço, é muito desafiador para minha alma, porque eu esbarro
na desconstrução num nível hard, porque quando a gente se desenvolve na análise e na crítica, num ponto assim, você consegue enxergar a sombra do outro mesmo. O objetivo é você fazer isso com o máximo de amor, não diria envolvimento, né? Porque precisa ter um certo distanciamento, isso a psicologia dá. E cuidado, muito cuidado. Você não pode utilizar, só porque você entrou na espiritualidade e utiliza ferramentas mais espirituais, que você vai entrar na sombra do outro de qualquer jeito. Analisando, criticando tudo e dando a resposta assim, pá, é isso. Então eu tô num processo meu, agora com o olhar da constelação familiar, que é onde eu tô nesse momento com o meu foco. E é um negócio assim, gente, que por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Porque nunca tem fim aquilo que a gente precisa olhar. A gente termina de olhar uma coisa, abre outra, eu sempre falo isso. Às vezes é cansativo, às vezes a gente, né? Mas precisa ficar bem atento. De onde está vindo esse cansaço? Eu sei que muitos de vocês estão cansados e o meu objetivo de fazer vídeo falando sobre mim, gente, não é vocês focarem em mim e me colocarem no lugar, endeusar, florear meu ego. Não, pelo contrário, é a gente se colocar de igual para igual e através do que eu falo a gente ir junto, através da minha experiência, porque não, né, não dá para eu ter um bate-papo com cada um de vocês, não dá. E nem todo mundo pode pagar terapia. Então é uma forma de vocês fazerem terapia e se identificarem também, né? Então, eu tô nesse momento, um novo momento de desconstrução, bastante cansativo, porque a mente cansa. A verdade é essa. É a mente que cansa, gente. É só isso. Mas a mente faz parte. Então, até que a gente aprenda a viver plenamente no agora, a gente vai precisar da mente para estar racionalizando, né? Então, cada um vai ter um mundo de construção anterior, e aí eu digo de vida passada mesmo, que levou a um condicionamento, que levou a uma forma de funcionar, e que hoje acha talvez que não seja necessário mexer nisso, ou que não veja outra forma de atuar, mas sempre vai existir um buraquinho onde você possa se enfiar para olhar de uma perspectiva diferente, tudo, e descobrir que, nossa, isso eu nunca tinha visto em mim, ou então, nossa, eu tinha visto, mas eu não sabia como sair, agora eu tô vendo uma luz. Né? Porque tem coisas que estão tão enraizadas na gente que, sinceramente, é igual quando as pessoas falam pra mim assim, e aí eu posso começar a contar pra vocês, a compartilhar essa nova experiência que eu tô tendo. Nossa, você, quem não me conhece, eu vou pedir ajuda, né? Por exemplo, ontem eu fui pedir ajuda na apometria. Eu fui trabalho em apometria, aí tem os médiuns que se reúnem para fazer os trabalhos. E ao final do trabalho eu pedi ajuda porque eu estava, desde a semana passada, tendo sonhos muito estranhos, né? E continuo, né? Hoje eu tive outro. E não me assusta mais, eu não fico mais, oh meu Deus, que preocupação. Antigamente eu ficaria, mas como a gente já está trabalhado em determinados padrões, o medo já não me invade mais, eu já não tenho medo. Mas eu tenho outras coisas que ainda estão aí e que precisam ser vistas. E como eu trabalho com a espiritualidade diretamente, eu sempre já falei isso, a gente sempre quando é médium, mesmo sabendo ou não sabendo que é médium, a gente vai sofrer atuação no nosso mental. Principalmente quem tem mais mediunidade mental, né? Aquela mediunidade mais intuitiva, de receber informação na mente, achar que é você. Até você equilibrar tudo, gente, você cai. Então, quem é médium, principalmente os mais ostensivos, porque todos somos médiums, todos podemos fazer mediação entre os dois mundos, os vários mundos, vai sofrer ataque. Principalmente quando você entra no caminho, já começa a estudar, a conhecer e tal, os ataques eles vão se dando de maneiras mais dissimuladas e mais inteligentes. E principalmente em desdobramento, que é onde a gente ainda não tem muito controle do que acontece. Quer dizer, a gente não tem quase zero, a gente tem quase zero de controle, né, do que acontece lá. A gente pode lembrar dos sonhos, analisar, maravilhoso isso, porque os sonhos são
eu já falo isso, eu defendo muito que a gente anote, que a gente lembre, que a gente interprete para tudo, porque o sonho é muito importante. E tem sonhos que vêm com cara de sonhos mesmo, com tudo para ser um sonho, e não é um sonho, é uma realidade. Só que tá uma realidade meio mascarada, porque quando você lembra, vem outras misturas e tal. Então, por exemplo, anteontem eu sonhei que eu entrei num ônibus e eu tava no ônibus e rolou um assalto. Tava com dólares, passaporte, não sei o quê, e rolou um assalto. O cara, claro, pegou tudo que era meu, mas parecia que não existia mais ninguém no ônibus. Só eu. E eu sei que o ônibus estava cheio. Só que o cara era o meu obsessor. Provavelmente ele estava com foco em mim, não é meu obsessor. Era, na verdade, o meu sonho, era o meu ambiente, era onde eu estava, e ele estava lá atrás de mim. Então, naturalmente, eu percebi, pô, é um obsessor. Só que eu não abri a lucidez. Então, ele veio e soprou uma coisa assim, tipo, fez assim, e eu meio que fiquei num estado de hipnose ou de transe, assim, dei uma apagada e quando eu voltei, ele tinha colocado um negócio aqui, tanto é que eu acordei com um torcicolo. Aí você não sabe o que é real, o que não é, na dúvida você pede ajuda, certo? Essa é a postura correta a se fazer. Como já estava juntando com vários outros sonhos, eu fui ontem e resolvi pedir ajuda. Porque a gente tem que pedir, sabe? Por mais que a gente já esteja na jornada, é esse o ponto. A humildade sempre tem que estar lá. Não é humildade de humilhação, é humildade de saber que você precisa dos outros. A gente precisa uns dos outros para se cuidar, para a gente estar bem. Então, às vezes, quando você está num trabalho como é o trabalho de apometria, aquela casa tem muitos médiuns e muitos pacientes para serem atendidos, que é a Arcas Ramatiz aqui em São Paulo. E você fica até sem graça de pedir ajuda, porque tem tanta gente para atender, eu imagino assim, nossos médiuns devem estar cansados de abrir meu campo, um campo super pesado. E que é o que eu penso que seja. Que é, né, gente? Que eu não sou levinha, não. E aí eu juntei com os outros sonhos e contei lá, e claro, fui ajudada. O outro sonho foi que eu tinha, isso já foi na outra semana. Tô contando só os sonhos principais. Eu estava num lugar e sabia que eu estava sofrendo ataque, já estava sendo perseguida por espíritos súcubos e íncubos. Então, como eu estava caindo toda hora nos ataques deles, eu percebi e fui correndo no sonho pedir ajuda pro Tony, que é o presidente da casa Arcas Ramatiz. E aí, cara, quando eu cheguei, falei, Tony, eu tô sendo perseguida, tô sendo atacada por esses espíritos. Eu expliquei, eu atendo muitas pessoas com pornografia, que são viciadas, que tem esse vazio e que ocupam com isso e tal. E eu acho que eles estão vindo atrás de mim. Aí ele falou assim, ele mexeu na minha coroa e depois ele veio pra cima de mim. Aí eu, puta, isso não é normal. Como é que ele veio pra cima de mim pra falar no meu ouvido? Não é o Tony. E então eles se plasmaram de Tony, mexeram na minha coroa, sacou? E aí eu falei pra ele assim, não entendi nada, Tony, o que tá acontecendo? Aí ele falou assim, eles estão te confundindo. Eu não vou saber dizer a frase, mas a ideia era a seguinte, eles estão confundindo você com os pacientes, a energia está misturada, entendeu? Então, assim, era como se eles tivessem vindo atrás de mim. A gente pode deduzir várias coisas. Porque eu tô me metendo numa energia que é deles e tô ajudando, né? E aí é claro que eles não vão gostar e vão vir pra mim, vão pegar ela que a gente acaba o problema. 2, eles podem estar realmente me colocando no mesmo bolo e estamos juntos, misturar todo mundo. Eu tenho minhas fraquezas. Às vezes eu vou dormir, esqueço de rezar, não faço uma conexão legal e vou dormir com baixa vibração. Às vezes só o fato de... que foi o retorno que eu recebi ontem, que eu gostei muito. Só o fato da gente às vezes ir dormir... Nem é ir dormir, tá? Às vezes eu medito antes de dormir, tudo certo, e sofro ataques. Então,
eu comecei a nem fazer mais aqueles pedidos que eles fazem de oração, de não sei o quê, porque às vezes não é a oração que vai fazer com que você sintonize com o alto astral. São as suas reservas interiores e inconscientes que vão fazer isso, a atração. Então, ontem eu recebi um retorno dos médiuns que bateu muito com o que eu venho recebendo de sinais, né? Então, o retorno foi muito simples, foi assim: você carrega algumas mágoas que atrapalham o funcionamento do seu cardíaco. Gente, isso pode ser para todo mundo, mas na minha história, eu me conhecendo, sei exatamente o que eu vivi e sei honestamente olhar para isso e dizer assim, cara, ok, Daphne, não é porque você escreveu um livro, que você fez as pazes com a sua história, que você não nega nada, que você acolhe as coisas, que você não vai estar magoada. Porque o pote de mágoa, ele não é só dessa existência. O pote de mágoa é de várias. Então, se eu me emocionar, vocês não reparem, porque isso foi ontem e hoje eu já acordei diferente. Por quê? Porque quando a gente faz um trabalho de apometria, é natural que eles vão mexer. E eles vão mexer porque está na hora, porque é mérito, porque é necessário naquele momento. E chegou um momento de mexer em mais alguma coisinha. Quer dizer, você está mexendo no teu campo familiar, que é onde mora o pote de mágoas da sua vida, né? Não é fácil você... E eu não estou chorando e me emocionando porque eu estou me colocando no lugar de coitadinha. É porque a gente sabe que a gente é humano e as nossas crianças interiores, elas sentem. Então, a minha criança interior, ela sente. Eu sei o que ela viveu. Eu sei o que a minha adolescente viveu. Eu sei o que a Daphne viveu sendo Daphne e sendo outras personalidades anteriores que tocam muito nessa Daphne. E eu choro de emoção também pela minha capacidade de superar momentos que foram tão desafiadores. E vocês também. Então, quando eu me emocionar, não pense assim, ai, a Daphne está se fazendo de vítima. Não, se emocionar é bom. Eu falo isso para vocês. Eu sou terapeuta e eu sou um ser humano. E eu estou me trabalhando e eu quero mostrar para vocês que ser um bom terapeuta é se trabalhar em primeiro lugar. Então é se emocionar, é olhar para a própria história de novo, é ver que não passou, tá ali ainda tem um restinho e não tem problema, vamos investigar, vamos olhar, vamos dissecar e vamos transcender. E sem aquele rigor que eu costumo ter, porque a Daphne é muito rigorosa, isso é um fato, eu trago rigor e acolho o rigor, eu sei de onde ele veio, então estou tentando fazer com que ele seja visto, para que ele possa ser amenizado, mas ele precisa ser incluído. Eu não posso ter raiva do rigor, eu não posso rejeitar o rigor, ele tem que vir junto comigo. Então ontem eu recebi esse retorno do coração que carrega mágoa, então às vezes baixa a vibração, fecha o coração e eu posso, em desdobramento, ser atacada mesmo, ir para esses lugares, ou até eu mesmo posso ir, sozinha. E o outro médium falou assim, seja mais flexível. Aí eu até ri, né? Eu falei, gente, beleza. Porque trabalha, ainda tá no teu campo isso. Então eu não posso pegar o rigor e me chicotear e falar, porra, Daphne, que caceta, cara. Você ainda não é flexível. Pô. Mas aí, né, eu cheguei em casa, conversei com meu marido muito, porque ele também ele tem um rigor muito grande, né, virgem com virgem e capricórnio, mas é um outro tipo de rigor. O meu rigor é um rigor que também casa muito com a minha profissão. Eu trago... E eu reparei que nessa encarnação, fui ficando cada vez mais rigorosa depois de determinadas coisas acontecendo, e aí a emoção vem. Porque o rigor, gente, vem da dor. Então... quanto mais a gente tem dor emocional, maior vai ser a nossa capa de dureza. Entenderam? Essa é a lei, não há outra. Então também você não pode chegar e olhar para a sua capa de dor e falar assim, sai daí, isso é de vida passada, sai daí, isso é da sua infância, sai daí, isso não te pertence mais. Não é assim, porque se você fizer isso, é como se fosse um pai duro, e aí você só traz de novo essa figura do pai e do rigor. Aí você aumenta o problema,
querendo solucionar. Então não adianta, tá? Eu, dentro da minha história, dentro da minha encarnação atual e dentro da minha limitada consciência, estou tentando resolver minhas questões, né, com o máximo de cuidado e o máximo de amor que eu posso dar para mim e para minhas questões. Na minha existência atual, eu tive uma grande oportunidade de enxergar. Eu nem sei como isso foi acontecer, porque eu era muito medrosa. E eu venho de uma família de testemunhas de Jeová, um núcleo muito fechado nesse sentido. Eu não sei nem como eu fui chegar em regressão em vida passada, porque não foi nem na regressão que eu cheguei a tocar num ponto de entender. Tem padrão que não é daqui, cara. Então eu vou, obviamente, em algum momento receber uma oportunidade e numa situação, numa pessoa que vai chegar até mim, e eu vou, nossa, olha aqui um convite para eu cair de novo no mesmo padrão. Então eu não sei nem como eu fui compreender que isso existe. Eu hoje olho para mim, às vezes, e não me reconheço nesse sentido, porque meu pai é tão fechado para isso. Minha mãe, agora que está abrindo, e tem que abrir com cuidado, porque senão pode enlouquecer uma pessoa. Você sair de uma estrutura muito fechada para uma estrutura muito de, caramba, o universo é a plena abertura. Tudo pode. Eu não posso me limitar. Então tem que ir com calma. Eu não sei como eu consegui. É porque tinha que ser mesmo. E eu acredito assim que hoje de manhã foi isso que aconteceu. Foi uma catarse que eu tive de manhã. Sempre tudo me acontece de manhã, porque é um momento onde eu, de fato, ou de madrugada ou de manhã, me proponho. Eu sei que o sono é sagrado, eu sei que a hora do desdobramento é sagrada, eu sei tudo isso. Então eu fico atenta e espero a coisa acontecer, me puxo um pouco também para isso. E então tava com puta de um desconforto, assim, Daphne, o rigor, né? Conversei com meu marido ontem, a gente ficou conversando muito, falando, vamos ficar mais leve, vamos se propor a fazer coisas. E a gente está na mesma sintonia nesse sentido, né? De querer evoluir, de querer olhar. Então, a gente não quer jogar nada para debaixo do tapete, não. A gente conversa abertamente e tem conversas que são, assim, realmente maravilhosas, porque eu encontro nele um suporte absurdo do elemento terra. Porque para mim o elemento terra é essencial nessa encarnação. E aí eu começo a falar para vocês, depois de 22 minutos e 59 segundos, o que eu queria falar nesse vídeo. Na minha encarnação atual, eu tinha uma fortíssima tendência ao suicídio. Assim, era quase certo que iria acontecer. Porque eu sempre pensava nisso. Ah, tá aqui o plano B. Ah, tá aqui o plano B. Era sempre assim, sempre assim. Por mais que não tivesse coragem de fazer, né, embora tenha quase sido bem sucedida, eu sempre tinha como pano de fundo isso. E na minha encarnação passada foi isso que aconteceu. Então hoje de manhã eu pensei, caraca, cara. Caiu mais uma ficha assim, mas é uma ficha tão grande de sentir, né? E chorei muito. E eu comecei a fazer um exercício que eu falo para muitos dos meus pacientes fazerem, os que já estão prontos para fazer. Eu vou passar para vocês aqui. É muito simples, não tem nada demais. A única coisa que vai fazer ter resultado é o seu emocional conectar. Não adianta fazer sem a emoção. Por isso que às vezes não dá para fazer. Espera a hora. Aí você vai sentir. E vai fazer naturalmente, sem precisar de nada. Vocês vejam, eu estava acordando, não acendi vela, não abri evangelho, zero ritual, estava sem nada, estava na cama, acordando, sem escovar os dentes, de pijama, com vontade de fazer xixi, entendeu? Então, quando tem que acontecer, o negócio acontece, tá bom? É a conexão do coração mesmo. Então eu estava com um desconforto aqui, e eu pensava,
mais um sonho ruim. Mas não estava na vítima, né? Estava assim pensando, esse sonho, por que eu capto essas coisas? Porque eu também capto coisas de pessoas, né? Vocês já sabem disso. E tem uns negócios que eu capto que não tem necessidade, às vezes. Eu falo, porra, pra que eu acesso isso? Em algum momento eu vou saber, mas nesse momento não faz sentido. Até me faz mal, porque eu fico sem saber o que fazer com isso. Era um sonho com uma pessoa, inclusive tinha candomblé no meio, e eu tava lá, e a pessoa tava com um mau espírito mesmo, já tomando conta da vida dela. Bom, não tem muito o que fazer em relação a isso. Não sei nem se é real isso. Então agora é observar e sentir, né? Então eu acordei com esse desconforto, com meu coraçãozinho assim apertadinho, porque pensando, poxa, eu sempre trabalho tanto, né? Trabalho com as pessoas, todas as pessoas que eu atendo, eu busco me sintonizar o máximo que eu posso, né? Para eu poder também tirar proveito disso, porque nada é por acaso, estamos todos juntos por razões específicas. Às vezes isso fica extremamente claro, mas às vezes, como a vida é corrida no sentido de os atendimentos são muito intensos e às vezes não dá tempo de eu assimilar entre um atendimento e outro, assimilar para mim, tá? Para eu poder pegar coisas das sessões para mim. Porque às vezes eu falo com uma sabedoria enorme e às vezes vem do meu eu superior, vem dos guias da pessoa, vem dos meus guias e passa por mim só. Eu não tô digerindo o que eu tô falando, eu tô passando, entendeu? Então eu gostaria de poder fazer com mais tempo, de espaço entre uma sessão e outra, ter uma disciplina maior para poder administrar tudo, mas também, se o meu problema é o rigor, né, é uma característica negativa muitas vezes em mim, eu preciso relaxar diante disso. Como é que eu vou perder o rigor? Tantos pacientes eu estou atraindo rigorosos, controladores, maus com eles mesmos, cobradores de si mesmos. E eu não estou atraindo por acaso. Está ficando escancarado na minha frente que é isso. É esse o meu trabalho agora. Comigo mesmo. Né? Então eu tenho capacidade de ajudá-los, por isso atrair. E eu não posso perder esse aprendizado, porque os terapeutas de hoje não devem perder os aprendizados. Eles precisam, em primeiro lugar, entender o porquê são terapeutas. Eles são terapeutas para eles poderem se melhorar. Então, eu não posso perder os aprendizados que vêm dessas pessoas. Então, o meu diálogo essa manhã era, em primeiro lugar, comigo mesmo, e depois eu comecei a conversar com o meu campo. Porque em constelação familiar, é só mais uma forma de explicar a vida, a constelação familiar, tá bom? Você tem condições de entender que você traz um campo ancestral. Esse campo ancestral está totalmente conectado a você, onde quer que você vá, é o tempo todo, 24 horas. Você pode conversar com esse campo à vontade, assim como você pode conversar com seus guias, você pode conversar com seu eu superior, com seus eus que estão espalhados por aí. Então, tudo você pode resolver conversando, dialogando, entrando num acordo com as partes. Se você está com medo, conversa com seu medo. Se você está com raiva, conversa com a sua raiva. Se você está com ódio de alguém, conversa com esse alguém na sua cabeça, entendeu? E às vezes você vai estar com a cabeça falando tanto que é melhor você conversar em voz alta. E aí eu comecei a perceber que eu estava com um volume muito grande de angústia e de... Não sei se angústia é o sentimento, tá? Mas o meu coraçãozinho estava... Aí eu comecei a sentir assim, tá bom, volta pro coração. Lembrei o que os médiuns falaram ontem, lembrei do trabalho de ontem, tentei me conectar com isso. E eu tô falando isso porque vocês têm que fazer isso, tá? Vocês precisam fazer isso. Porque eu, se vivo para isso, faço isso e não me resolvo, tá certo? Tô falando numa boa. A gente precisa sentir que precisa fazer alguma coisa com a gente, não só com o terapeuta.
A gente sozinho consegue fazer coisas. Mas aí a gente precisa estar atento para pegar a oportunidade. Eu poderia ter caído no movimento da vítima. Ter chorado, 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 chorado. E aquele choro, não ter ido para lugar nenhum. Só choro mesmo de vítima. E aí o ego te enrolou. Então, eu comecei a pensar, tá, meu coraçãozinho tem dificuldade de abrir. Por que meu coraçãozinho tem dificuldade de abrir? Por que esse rigor todo de não poder perder nada? Por que você está aqui de novo? Eu achei que tivesse te trabalhado, mas não. Você está aí, o que você quer me dizer? E aí, gente, veio uma emoção. Porque nessa encarnação é a Dafininha, né? Dafininha, ela estava com o coração aberto. Eu estava com o coração aberto. Só que quando os meus pais se separaram, meu coração estava tão aberto para eles que eles jogaram tanto lixo. E estou falando sem... Porque tem um desfecho essa história. Eu comecei a fazer uma constelação familiar para mim, sozinha. Eu e meu campo e a galera que estava aqui comigo. Dafininha estava com o coração aberto. Aos 17 anos, a partir dos 15 anos, as coisas já foram mudando. Mas eu recebi tanto lixo de pai e de mãe, porque eles receberam do sistema deles também, e para trás também, e para trás também. Então, não tem nada de problema aqui. Mas Dafininha começou a receber muita informação e na ingenuidade dela, por amor em desordem, ela pegou o que não era dela. Pegou o que não era dela. Ela estava vivendo exatamente a mesma cena da encarnação anterior, onde ela interrompeu a vida. Foi exatamente esse mesmo momento. Só que agora eu fiz uma leitura diferente, com outro tipo de emoção. É muito lindo isso. Você constatar a realidade da reencarnação e você conseguir olhar mais uma vez amorosamente para a história e perceber, caraca, esse amor não estava aqui. Eu não tinha isso. Em nenhum outro olhar eu tinha esse toque de amor. Então eu já estou melhor. Mas essa cena ainda precisa ser revista. Vamos rever. Então eu entrei nesse lugar de novo. E visualizei meus pais naquela época. E visualizei tudo que eu fui recebendo de cada pessoa da família. Dafininha recebeu muito lixo de pessoas que também não estavam em condições de olhar para elas mesmas, assim como não olham até hoje. E tudo bem. E tudo bem, porque o trabalho foi todo botar todo mundo na frente. Todos mais velhos do que eu. A Dafininha é menor que todo mundo. Eu era menor que todos eles. Por que eu fui me enfiar no meio deles acreditando? Porque a criança faz isso. Acreditando que aliviar a dor deles pegando elas. E depois, mais pra frente, eu fui com o meu ego de psicóloga achar que eu poderia resolver problemas que não eram meus. Meu coração foi fechando. Por isso. Eu fui pegando problema de mamãe, problema de papai, problema de irmã. Minha irmã também é mais velha que eu. Só tenho uma. Então eu coloquei todo mundo na minha frente, cada um com sua característica que me machucou, que me fez mal, que me magoou, sim. A mágoa vem do não perdão, não é? E às vezes que eu fui tentando melhorar, me colocando de novo na situação, só que o meu egão também ia junto, então as coisas não melhoraram, só pioraram. E fui vendo característica por característica, cada coisa que me vinha de mágoa. Ah, isso vem daqui, ah, isso vem de lá, não faz sentido, calma. Muito choro, e a coisa foi vindo. Bom, consegui olhar para todos e consegui dizer sinto muito. Sinto muito, pai. Sinto muito por você não ter sido visto pelo seu pai. Sinto muito por você ter recebido um alto teor de rigor na sua vida. Eu sinto muito por você ter sido, sim, um excluído. Um homem não visto. Até pela minha mãe. Eu sinto muito.
meu avô, por parte de mãe, um excluído também. Estou falando de um movimento de constelação, um movimento inconsciente que essa leitura é mais profunda do que a superficial. Meu pai é um excluído, meu avô por parte de mãe é um excluído, são mulheres que excluem os homens. Eu tenho um tio que entra como o dinheiro também é muito peso. Tá todo mundo num lugar muito pesado. Minha mãe, sinto muito. Meu tio, sinto muito. Tia, sinto muito. Primo, eu sinto muito. Irmã, eu sinto muito. Mas olha, isso tudo é de vocês. Cada um com a sua história, cada um com a sua potência. Eu preciso sair disso. Não há forma do meu coração abrir se eu não olhar para vocês e perdoá-los. O resto todo é rigor. Eu preciso não ir lá abraçá-los, entende? Para mim foi tão catártico, porque numa constelação que você faz, com pessoas e bonecos, não vai aparecer absolutamente todo mundo da sua família. Isso é você que sabe. Então eu já fiz várias constelações, eu já fiz muita terapia, eu já sei de cabo a rabo o que acontece. Então não preciso que me revelem, eu já sei. Tem coisas que podem ser reveladas ainda continuamente, claro, mas o principal eu já sei. Então, de padrões, para vocês eu sugiro que quem não tem dinheiro para fazer constelação, quem não tem dinheiro para fazer terapia, que vá pesquisando a fundo o sistema familiar, avó, avô, bisavó, mas com honestidade, tentar encontrar as respostas. Seu avô, sua avó eram muito felizes. Eram mesmo. Eram mesmo. Tem que fazer um papel investigativo, porque tem coisas que não são ditas, principalmente nas épocas anteriores. Não era? A mulher engolia muito os sentimentos, os homens iam muito. Não sei, cada um tem uma história. A gente precisa buscar saber as histórias. Eu sempre gostei de ouvir histórias. Então, a minha bisavó, antes de morrer, a bisavó que eu tive depois da minha bisavó que morreu degolada. Eu tive uma bisavó que morreu degolada. E a minha avó tinha 5 anos. Então, a minha mãe teve como avó a vida inteira essa bisavó que morreu, que tinha 90 e poucos anos. E antes dela morrer, eu sentei com ela e gravei. Então, eu gostava de fazer isso, de gravar. Até hoje eu faço isso. Porque eu tenho a sensação, às vezes, que é a última vez que eu vou ver essa pessoa. Porque já tá velhinha, porque, né, faz sentido. Então, buscar saber os padrões, buscar saber as histórias, buscar saber. Porque você pode carregar coisas que não são suas. Então, nesse momento em que eu fiz isso, com o meu coração e a da Fininha comigo, e essa compreensão de vidas passadas e tal, gente, tudo fez sentido. E quando faz sentido, integra. E quando tem emoção, integra. Quando não passa pela emoção, não integra. Tá bom? Então, ali eu tive a oportunidade de olhar para cada um. Depois eu peguei na mão do meu pai, aí a mão dele veio para a direita. Peguei na mão da minha mãe, sinto muito, mãe, mas vocês estão atrás de mim, vocês são maiores do que eu. Peguei a minha irmã, você é maior do que eu. Por que que a gente criou uma forma de funcionar que eu tô no meio de lugares que não são meus? Que eu preciso sempre escutar coisas que não são minhas, que eu preciso sempre dar um palpite num lugar que não é meu. Eu me incluo, não tô julgando, esse exercício não é julgamento. Não, é integração, é inclusão. É do tipo de maturidade, assim. Somos todos adultos. Vocês são maiores do que eu. Da Fininha sempre foi menor. O que eu tô fazendo no meio, pegando porrada que não é minha, escutando coisa até hoje que não sou eu, que não tem nada a ver comigo, essa história de vocês.
Então a forma que a minha irmã endureceu é problema dela. Eu não posso pegar essa dureza para mim. Meu pai endureceu, é problema dele. Tem os dogmas, mas ele precisou. E tudo bem. Eu não quero mais lutar contra nada. Eu cansei. Porque se eu ficar lutando contra e querendo entender e querendo toda hora não sei o quê, cara, eu vou ficar dura, igual vocês. Eu não quero mais. E eu peço perdão por não conseguir conviver. Eu não consigo. Eu não consigo conviver. E eu não consigo conviver porque sim é saudável para mim. Me preserva. Porque, por exemplo, a mãe que é maior do que eu quer que eu seja mãe, que não pegou sua força. Eu não posso ficar perto de uma pessoa assim. Não posso. Não me fará bem, porque vai me puxar para um lugar que não é meu. Então, às vezes, o amor em ordem é assim. E requer muita força, porque você sai. Mas essa saída tem que ser amorosa. E esse amor, a gente está ainda muito longe do ideal. Então, pode ser que várias vezes eu ainda tenha que fazer isso. Até. Mas esse exercício modificou sim. Ele mexeu sim em bastante coisa. Porque a quantidade de emoção que veio, e veio de um lugar saudável, e veio de um lugar onde eu consegui. Nossa, claro que isso não é meu, sabe assim? Mas, gente, meu coraçãozinho endureceu porque ele tem as dores anteriores já. Quando eu desencarnei na vida passada por uso de drogas, de internação, já em 1970, naquela época eu já gritava a hipocrisia, eu já me envolvia com ideologia, eu já queria mais era uma bandeira, eu já queria mais era salvadora, eu queria sair daquilo porque a sociedade não sei o quê, essa era a minha força. Então dentro da família era igual. Hoje aqui eu agradeço, foi o que eu falei para eles nesse exercício. Eu agradeço muito por vocês terem me dado essa oportunidade de estar aqui de novo, podendo acessar a mesma coisa, o mesmo modelo, a mesma coisa. E eu me parabenizo por estar conseguindo sair. Sair. Cada um sai do seu jeito. Eu só quero liberdade. É só isso. E a liberdade você não conquista com... gente, tem processo, né? Mas assim, a liberdade com amor, porque isso é uma verdadeira liberdade. Se você carrega a raiva, o rancor, a mágoa, você fica com o coração preso. Era isso que eles estavam querendo me dizer ontem. E foi isso que eu já entendi, que eu já passei para vocês em vários vídeos. Só que a gente vai integrando processualmente. O amor, a vibração amorosa, é o que vai fazer com que a gente, em desdobramento, não atraia súcubos e íncubos, por exemplo. Eles só vão conseguir entrar onde há brecha. Ah, é porque eu estou trabalhando com pacientes de não sei o quê. Claro que eles vêm em cima de mim. Mas se eu tiver sem esse pote de mágoas, sem essa dureza que vem em consequência disso, eles não me acham. Preciso eu sair correndo para desfazer o pote? Não. Eu só preciso olhar. Sabe? Não negar. Nossa, ele ainda tá aí. Caramba. Tá bom. É cansativo? É cansativo. Mas eu tô aqui para isso. A gente tá aqui para trabalhar. Imagina se tudo pudesse ser feito de uma hora para outra como um passe de mágica. Gente, não ia ter graça a vida. A proposta daqui não é essa. Tá? Então é isso. Eu queria estar numa live agora para poder perguntar. E aí, gente, alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Mas aí vocês coloquem aí embaixo. Né? E a gente vai junto. Beijo.